Pessoal, ainda em unidade de medida, a gente vai fazer aqui a questão de número 4 da página 25, tá? Questão 4 da página 25. Aí ele diz, determinação da densidade de um sólido de formato irregular pode ser feita da seguinte maneira. Aí ele coloca lá a maneira, né, para você determinar. E aí ele diz assim, ao se colocar um sólido de massa igual a 2,1 grama em uma proveta contendo 10 ml de água, observou-se que o volume final do líquido foi de 10,6 ml. O sólido era formado por um vidro ou por um diamante. Aí ele coloca, justifica a sua resposta e alguns dados abaixo. Eu vou fazer um desenho rústico aqui para você tentar entender essa questão aí. Não se preocupe, a câmera fica balançando porque eu estou segurando ela com a mão e assim será. Então aqui eu tenho uma proveta, tá? Tenho aqui uma proveta, bem aqui o volume de 10 ml, tá? Que será a minha medida de antes. E depois, quando eu coloquei o material aqui, né, aqui é uma bolinha, eu vou fazer uma bolinha dizendo que é o material que eu coloquei. O volume ele foi para 10,6 ml, ou seja, o volume deu uma subida, tá? Então é mais ou menos isso que aconteceu lá. Tá? É mais ou menos isso que aconteceu. Então eu tenho um volume inicial e um volume final. Mas ele diz, ao se colocar um sólido, que é esse aqui, de massa igual a 2,1 grama, então toda vez que você for fazer qualquer tipo de cálculo, você tem de colocar os dados da tua questão. Então eu venho aqui e faço os dados da minha questão. Vou apagar essa linha que ela saiu meio torta, parecendo assim a vida de muitos. Então veja, aqui eu tenho os meus dados. A massa minha é de 2,1 grama. 2,1 grama, porque ele diz que a massa do material, que é esse aqui, é de 2,1 grama. Né? E diz que o volume inicial do material, antes de eu colocar essa bolinha, esse material aqui, o volume inicial era apenas de 10 ml. Tá? 10 ml. E que depois que eu coloquei a bolinha, a gente foi para um volume de 10,6 ml. Tá? De 10,6 ml. Aí ele pergunta, esse material que eu joguei aqui dentro, ele é de vidro ou é um material de diamante? Aí ele coloca, lá nos dados, abaixo na questão, ele coloca dados. Densidade do vidro, ele coloca como sendo, vou botar dV, densidade do vidro, como sendo 2,7 grama por centímetro cúbico. Tá? E a densidade do diamante, DD, eu vou colocar, é igual a 3,5 grama por centímetro cúbico. Tá? Aí ele pergunta, faz a pergunta, de que é esse material? Para você justificar. Ora, se ele te dá a densidade de um, e do vidro, te dá a densidade do diamante. Então, como eu tenho a massa e tenho o volume, na hora que eu calcular a minha nova densidade, eu vou achar essa ou essa outra. E aí eu vou dizer quem é o material. Tá? Então, qual é a forma da densidade para nós? Densidade é igual aqui, dm dividido por V. Essa é a nossa fórmula. Né? Essa é a nossa fórmula. Então, o que acontece? Vamos determinar aqui algumas situações. Veja, quando ele diz bem aqui que o volume inicial era de 10 e depois que eu coloquei o material foi a 10,6, então qual é o volume ocupado só por essa bolinha? Então você vai determinar. O V é igual ao volume final menos o volume inicial. Tá? Então o meu V é igual a 10,6 menos 10. 10,6 é o volume final, menos o 10 é o volume inicial, que eu estou fazendo aqui. Ó. Tá vendo? Então o meu volume é quanto? 0,6 ml. Então veja que agora eu tenho exatamente o que ele está me pedindo. Eu tenho a massa do material e tenho também o volume do material. Então o volume deste material aqui eu já determinei e tinha antes lá na questão a massa desse materialzinho aqui. Tá? Aí ele quer saber se é de vidro ou de diamante esse material. Então basta que eu
a minha densidade, a partir da massa que eu tenho, que é 2,1, e o meu volume, que é de 0,6. Lembrando, esse volume é o volume dessa bolinha aqui, ó, tá? Porque você sabe, antes eu tinha 10 ml de água, joguei a bolinha, foi para 10,6. Então significa dizer que o volume da bolinha é de 0,6. Então a gente faz esse cálculozinho aqui para ficar mais bonitinho. Tranquilo? Então vamos substituir os nossos valores. Eu quero achar D, quero achar a densidade, que eu não conheço, vou achar um D desconhecido. Então, na parte de cima vai ficar a massa, mas que massa? Esta massa, 2,1 grama, dividido pelo volume. Que volume? O volume do material. Qual é? Determinado aqui, 0,6 ml, que é este V aqui debaixo da fórmula. Então eu venho e coloco 0,6 ml. Então a minha densidade desconhecida vai ficar quanto? Ah, professor, quer dizer que eu tenho de determinar agora, eu tenho de dividir 2,1 por 0,6? Sim. Como é que eu vou fazer isso? Aí você vem aqui, você faz a divisãozinha, ó. Você vem aqui, ó, 2,1 dividido por 0,6. Professor, como é que eu vou fazer com essas vírgulas? Tá vendo? Antes da vírgula tem uma casa decimal. Então eu vou multiplicar aqui por 10, eu vou multiplicar aqui por 10. Na hora que eu multiplico, aqui eu fico com 21 e aqui eu fico com 6. Quantas vezes o 6 cabe dentro do 21? Quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes 6 vai dar o quê? 18. 18 para 21, 3. Como eu não tenho mais nada para descer de lá, boto uma vírgula aqui e um zero aqui. Quantas vezes o 6 cabe dentro do 30? 5. 5 vezes 6, 30. Subtraindo, 0. Então aqui 3,5 é a minha resposta. Então eu tenho aqui 3,5 grama por centímetro cúbico. Veja, grama, desculpa, bem aqui não é centímetro cúbico, é ml. Então grama por ml, grama barra ml. Então a minha densidade desconhecida foi exatamente de 3,5 grama por ml. Quem é que tem densidade de 3,5 grama por ml? Tá? Lembrando, pessoal, bem aqui eu coloquei centímetro cúbico, não é, tá? Na anotação aqui, tá ml, ml, tá? Tanto faz. Ser ml como centímetro cúbico. Lá o material do livro ele colocou centímetro cúbico, tá errado, tá? O ideal é ml. Se você está trabalhando com volume ml, a tua resposta tem de vir em ml, tá bom? Em ml. Então ele só colocou em centímetro cúbico, mas tenha em mente que o valor do centímetro cúbico é o mesmo valor do ml, então não vai mudar muita coisa, tá bom? Então veja, quem é o meu material desconhecido de densidade desconhecida, 3,5? É o diamante. Então, por que é o diamante? Porque a densidade que eu encontrei é exatamente 3,5, exatamente igual a que ele deu aqui. Então, a minha resposta bem aqui para esse exercício é diamante, tá? Devido à densidade ser de 3,5, a densidade desconhecida. Tranquilo? Então, pessoal, acabamos de resolver uma questão aí, questão 4, página 25 do nosso livro, viu? Vou resolvendo várias outras para que você vá assimilando o conteúdozinho de densidade. É um conteúdo bem cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio que vocês vão fazer daqui a uns 3 anos, viu?